Está no ar o programa Frente a Frente com o Davidson Costa. E hoje nós estamos recebendo aqui na bancada do Frente a Frente o professor Kleber Veloso, ele que é escritor, empresário e nos honra com a sua presença. Ele é graduado pela Universidade Pontífice de Goiás, Universidade Católica, especialista em Direito pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Direito pela Universidade de Barcelona e pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele que é um honoris causa, aí, um grande especialista em jurisprudência, em direito, pelo todo na área penal. É uma honra, professor, recebê-lo no Frente a Frente conosco. Muito obrigado, Davidson, pela recepção, pelo programa Frente a Frente, contribuindo aí para a melhoria da sociedade, da cidadania do brasileiro. É isso aí. E o tema hoje de debate é por um debate racional sobre a maioridade penal. O que você acha, pensa, analise conosco, acompanha esse programa, porque é um tema que está em debate hoje no país inteiro, até no planeta Terra, sobre a maioridade penal. O que é a maioridade penal? Hoje nós vamos debater aqui, juntamente com o professor Kleber Veloso, esse assunto, dissecar aí sobre o que é verdadeiramente, quais são as nuances, né, do que ocorre nas esferas jurídicas sobre a questão penal. E a pergunta que eu faço para ele agora, imediatamente, nós já vamos entrar no tema, professor, qual a diferença entre a maioridade penal e a maioridade civil? Para que o espectador do Frente a Frente possa entender mais um pouco do assunto. Veja bem, a maioridade penal é aquele instante em que a pessoa completa uma determinada idade e que ela responde pelos atos infracionais ou criminosos que ela vier praticar. E a idade civil é a idade prevista no Código Civil, que é o Código que vige de 2002, que ele estabelece hoje a idade civil em 16 anos, certo? E diferentemente do Código Penal, que manteve a idade penal em 18 anos, para que a pessoa responda pelos crimes que ele vier praticar. Em relação a 16 anos, em relação, por exemplo, a votar, eu posso votar com 16 anos, mas não posso ser preso, então, com 16 anos. É isso que... É isso. Pela atual legislação, não pode. O que acontece? As operações mais complexas da mente humana ocorrem quando a pessoa atinge a idade entre 12 e 13 anos de idade, inclusive para praticar determinados crimes, né? Isso quem diz não sou eu. Isso quem diz são pessoas da envergadura moral de Adler, de Piaget, de Vygotsky e de Wallon, com as suas teorias da psicogênese. Mas o que se coloca hoje, em termos de redução da idade penal, se refere à questão de reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos, para que esses adolescentes que pratiquem crimes e atos criminosos, eles respondam perante a lei civil, normalmente como se fosse uma pessoa maior de 18 anos. E como você muito bem colocou, hoje, o adolescente com 16 anos, ele pode morar em república, ele pode estudar no exterior, ele pode namorar, ele pode se casar, ele pode ter relações sexuais, que é uma forma de interação social, ele pode ter filhos, certo? Ele pode votar para presidente da república, para senador, para governador de estado, território, distrito federal, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereadores, prefeitos, inclusive juiz de paz. Então, se ele pode decidir os rumos da política brasileira, então, naturalmente, é entendível que ele pode também responder pelo crime que ele vier a praticar. Professor, o senhor já nos explicou o que é a diferença entre maioridade civil e penal. O que a legislação hoje atual penal fala sobre a questão dessa coisa que discute na sociedade hoje entre reduzir a maioridade penal? Veja bem, nós temos aqui um mosaico legiferante que trata do assunto. Nós temos a Constituição Federal que trata do assunto, nós temos o Código Civil que trata do assunto, nós temos o Código Penal que trata do assunto, nós temos a legislação trabalhista que trata do assunto, temos a legislação militar que trata do assunto e temos o Estatuto da Criança e Adolescente que trata do assunto. Então, na verdade, todas essas idades para se trabalhar, para votar, para se casar, para
responder pelo crime praticar, todas elas são diferentes, mas na verdade não há nenhuma mais importante do que a outra. Então a própria confusão aí, ela está na Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela tratou disso para alguns doutrinadores como normas materialmente constitucionais, ou seja, são normas que não poderiam ser alteradas. Mas o que nós vivemos hoje, nesse mundo de 2015, onde o adolescente ele percebe o seu corpo, ele não está isolado, ele já conhece um pouco mais da vida, até porque a vida do adolescente hoje não é a vida de 1940, que foi a data em que o Código Penal ele passou a viger. Então, naturalmente, essas diferenças de idade aí, elas têm essa importância, mas no que se refere à idade penal, deve-se buscar o quê? Esse momento em que a atual sociedade vive e pela consciência que a pessoa tem dos atos que ele vier a praticar. Correto? Então tem essa questão. Inclusive, recentemente eu li um livro do Ministério da Justiça, escrito por especialistas, né? Um livro quase interessante, mas extremamente enganador, porque era um livro que a tese do livro era a não redução da idade penal. Então, naturalmente, no direito, como em todos os segmentos do saber humano, nós vamos encontrar pessoas que as opiniões que divergem das suas ideias, elas não têm nenhuma importância. Não importam quais valores que elas tenham. Então, na verdade, o que é importante trabalhar é essa questão do momento em que nós estamos vivendo. O adolescente ele tem consciência, sim, do ato que ele praticar, ele tem que responder criminalmente. E alguém pode questionar, mas punir o adolescente pelo Código Penal seria estragar o seu caráter, a sua personalidade. Mas o que é que nós diríamos hoje se punir esses adolescentes com medidas socioeducativas do ECA, que são extremamente generosas? Porque, na verdade, o que se coloca aqui, o que é importante aqui, é que no Estado de Direito, as liberdades são garantidas, são tuteladas, inclusive a do adolescente. Mas essa liberdade, ela não pode ser entendida como liberdade para delinquir, para praticar crimes. Correto? Inclusive é isso que o crime organizado hoje usa os adolescentes exatamente para isso, né? Para querer forjar mesmo, né? Fugir da responsabilidade penal. Mas aí é onde entra a questão. Será que o adolescente que pratica esse fato, sabendo dessa situação, será que ele não tem consciência de que o ato é lícito que vai praticar? É claro que ele tem. Nos Estados Unidos, assim, a criança dos Estados Unidos... A criança, por exemplo, né? Aconteceu um fato interessante no estado americano, eu não me lembro qual a cidade, em que 3 crianças, elas mudaram as placas de sinalização de determinada estrada. E por conta dessa mudança de sinalização, o que aconteceu? Houve um acidente com mortes. E o juiz condenou as 3 crianças, uma de 9, uma de 11, uma de 12 anos, a 25 anos de prisão. E depois a mãe lá foi lá tirar satisfação com o juiz. Ele disse, não, eu fiz a minha obrigação, porque afinal de contas os filhos são seus, eles alteraram a placa de sinalização e essa alteração foi responsável por a morte de uma pessoa. Então eles têm que pagar por isso. Então, eu acho que isso é muito coerente, é muito justo. Lógico. Correto? Tanto no ponto de vista de nós analisarmos, meio dura a questão da lei. Com certeza. Porém, se a lei não for dura, ninguém vai cumprir o que... Eu até defendo, Davidson, que a idade penal no Brasil, ela deve ser reduzida para 14 anos para crimes como estupro, homicídio, latrocínio e sequestro. E 16 anos para os outros crimes, furto, etc. Então, eu sou até um pouco mais incisivo e gostaria, sim, que o nosso parlamento ele buscasse essas alternativas para atender aos anseios sociais. Porque acho que no mundo jurídico, que o senhor percebe, no mundo jurídico, num todo, uma grande parte é favorável? No mundo jurídico não, por incrível que pareça. As dissensões são muito grandes, né? Então, particularmente, eu acredito que isso não chegaria a um consenso, pelo menos nesse atual momento. Correto. E outra questão, o senhor acha que do Congresso Nacional essa possibilidade, tem possibilidade de passar? Agora uma pergunta política, o senhor acha que vai? Eu creio que sim, porque, voltando àquela primeira colocação que eu fiz, a Constituição é a lei maior. Se a Constituição está em desacordo com algum movimento social, com a sociedade, Constituição a gente rasga e faz outra. Porque nós precisamos, o Brasil precisa de leis que governem homens e não homens que governem leis. Quando o assunto é muito bom, o tempo passa muito rápido. E por isso eu quero agradecer ao professor Kleber Veloso por nos honrar aqui. Inclusive, professor e escritor
Há poucos dias nós vimos aí um ministro do STF comentando um livro do senhor, que para nós honra muito um goianiense, um goiano, né, de coração, e ter aí essa longa estrada no mundo jurídico. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Davidson, o seu convite da equipe, por trazer à baila, à colação, um assunto tão importante e que certamente farão com que os nossos parlamentares, no nível da esfera federal, busquem apaziguar a questão e chegar a um bom senso que atenda à sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Kleber, Deus abençoe, e o espaço do Frente a Frente vai estar sempre aberto. Aliás, quero fazer outros convites, porque temas do mundo jurídico vão surgir e estão à tona aí para a gente discutir. Muito obrigado. Fiquem conosco, que ainda temos muito programa pela frente. Nós vamos para um breve intervalo e logo estaremos de volta com palavra, hinos de louvor ao nosso Deus e uma oração ao seu coração. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioestratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista, o luxo de ser diva. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, com o Davidson Costa. Depois de termos aí um debate sobre a maioridade penal com o professor Kleber Veloso, eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração nessa tarde. E a palavra de Deus que eu vou deixar para você se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, quando ele trata com Timóteo, dizendo para ele: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ele fala ali, discorre naquele capítulo 2, apresentando o homem de Deus em 7 aspectos diferentes. Ele começa tratando o Timóteo como filho, depois ele fala do bom soldado, o bom soldado que milita, não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E depois ele apresenta no capítulo 2, ainda verso 5, ele diz: igualmente o atleta não é coroado se ele não lutar legitimamente. No verso 6 ele fala da lavoura. Aquele que planta a lavoura deve ser o primeiro a gozar dos frutos. No verso 15 ele apresenta o homem como obreiro. Ele diz assim: o obreiro tem que apresentar aprovado, como que saiba bem manejar a palavra da verdade. E no verso 20 ele diz: numa casa há grandes vasos, uns de ouro, de madeira, de prata e de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Ele apresenta o homem no aspecto de vaso. É uma ilustração que ele usa. E no último versículo, verso 24, ele apresenta o homem na qualidade de servo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está orientando Timóteo como deve proceder na vida cristã, né? E o interessante, se você olhar para a luz da Escritura, você vai ver grandes metáforas, grandes ilustrações que é usado para nos ensinar. O próprio Jesus contou várias metáforas, várias parábolas nos ensinando. Ele apresenta o homem na qualidade de sal, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele apresenta o homem na qualidade de ovelha. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele apresenta o homem na qualidade de jardim de Deus. Lá em Cantares, Salomão escreve dizendo assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial recluso. Ele apresenta nós na coletividade, a igreja dele, como um jardim dele cuidado por Deus. Ele é o jardineiro da eternidade. Nós somos lavoura de Deus. A Bíblia nos apresenta que nós somos edifício de Deus. Nós somos casa da habitação de Deus. Mas antes de tudo isso, quando Paulo usa essas metáforas aqui para ilustrar, para ensinar Timóteo, ele também diz que Timóteo, ele chama Timóteo de filho. Ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Ele chama Timóteo como filho, uma maneira carinhosa. A Bíblia nos demonstra vários aspectos que Deus nos trata. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você, Deus te trata como filho. Se você o aceitar como o único e suficiente salvador da sua vida, se você reconhecer Deus como soberano da tua alma, Ele vai tratar você como uma relação de pai e filho. Tanto é
que lá na carta aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 8, qual nós chamamos de Abba Pai, que quer dizer papaizinho. Esse é o tratamento que Deus quer ter com você. Isaías 49:15 diz que uma mãe que amamenta o seu filho possa se esquecer dele, mas Deus nunca se esqueceu de você. Olha que a mãe é o sentimento mais forte que nós podemos comparar nessa terra, mas a Bíblia diz que o sentimento mais forte ainda é o de amor que Deus tem pela nossa alma, pela sua alma, pela minha alma, pelas nossas almas. E a prova desse amor de Deus é que um dia o Deus eterno, ele banhou a placenta de uma camponesa, fez a sua cama num coxo de um animal. E ali, nascido de Maria, Maria olhava para ele, não sabia se dava leite ou se dava glória, porque ele era o glorioso da eternidade. Mas deu leite porque ele era nascido dela, mas também deu glória a Deus porque ele era o filho de Deus. E ali José olhando naquela situação, imagina José, esposo de Maria, olhando para Jesus nascido, não sabia se chamava de Júnior ou se chamava de pai, mas chamou de Jesus porque fora o nome que o anjo havia ali profetizado em sonho, dado em sonho para que ele nominasse aquele menino. E pai, porque há 700 anos, Isaías já profetizara que o seu nome, no capítulo 9, verso 6, seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus nascido ali é a prova maior do amor de Deus sobre a nossa vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. E o de tal maneira é uma expressão bíblica que não consegue no grego, no aramaico, nada. Você consegue descobrir esse tal, é tão profundo, é o amor tão profundo que não tem amor de mãe que é maior do que o amor de Deus pelas nossas vidas. Que ele entregou o seu filho para morrer no Calvário em prol da minha e da sua vida. Morrer morte de cruz, a morte que a luz daquela época, a luz dos gregos, dos romanos, era a morte mais vergonhosa, mas ele levou sobre si. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si, sobre os seus ombros, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o caminhar de Jesus, é o caminhar de Deus em sua direção, tratando você como filho, tratando você, querendo que você seja filho. E a Bíblia diz que nós somos chamados filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o nosso irmão mais velho e ele quer ter você na casa, nessa família cristã. Ele quer ter você junto com ele para tratar você de filho. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você nessa tarde, nesse momento de reflexão. Eu não sei a hora que você está assistindo esse programa, mas eu quero deixar para você que Deus quer te tratar como filho. Antes de tudo, Deus te trata como filho. Quando Paulo diz nesse texto aqui do capítulo 2 da carta de Timóteo, da segunda carta, ele diz, o homem em 7 aspectos, ele trata o homem como soldado, como atleta, como lavrador, ele usa 7 metáforas, mas a principal que ele trata, até de servo, de escravo ele usa, mas a principal que ele começa dizendo, tu, pois, meu filho. Esse é o tratamento que Deus quer dar a você. Não você na condição de escravo, não na condição de uma pessoa que não dá nada, uma pessoa que não resolve nada. Deus quer tratar você como filho. Essa é a proposta da palavra de Deus. É a proposta que Deus tem para você. Por isso eu quero te agradecer pela audiência e dizer que Jesus te ama muito e Ele quer trazer você para o seio da casa dele, tratar você como filho. Talvez na situação que você está andando aí, o mundo não te respeita. O que opera no mundo não respeita a sua vida. Satanás te odeia, mas Deus quer te tratar na condição de pai e filho. Ele quer trazer você para perto dele. Ele quer fazer em você como o pai faz com o filho, fazer cafuné, fazer um carinho. É isso, é o tratamento de Deus conosco. Eu não sou aqui morador eterno nessa terra. Eu estou como um beduíno no deserto. Nós somos moradores de tenda. A nossa vida, é como um conto ligeiro, diz a palavra de Deus. É como a flor da erva que nasce, cresce, desabrocha e à tarde murcha. Nós estamos passando, mas que nós tenhamos um tratamento na vida eterna entre pai e filho. A partir de agora, é o que eu desejo ao seu coração.
Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
programa Frente a Frente com Davidson Costa está de volta e eu quero orar com você, eu quero orar junto com você. Se você puder, curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, essas pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo agora no programa Frente a Frente, que esse instrumento que o Senhor nos deu para anunciar a Tua Palavra, eu quero que o Senhor vá de encontro às necessidades das almas agora que nos assiste. Meu Deus, visita os corações atribulados, visita, Senhor, as mentes, Senhor, cansadas, e o Senhor pega-as no colo, traga, Senhor, para junto de Ti. Meu Deus, que essas pessoas possam abrir o coração ao Senhor, que elas possam verdadeiramente render aos Teus pés e reconhecê-lo como Pai amoroso, como Pai da eternidade. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Deus abençoe você pela audiência qualificada e espero tê-lo no próximo programa.